Bem, meus amigos, vamos iniciar nossa penúltima revisão do curso Bíblico com a Verdade, né? Hoje nós vamos estudar não, revisar a lição 20, falando sobre a igreja verdadeira, né? A verdade sobre a igreja verdadeira. A Bíblia fala de uma igreja e nós precisamos identificar qual é essa igreja. Essa igreja da Bíblia, então, será a igreja verdadeira. É claro que a gente não vai encontrar um nome de igreja, mas a Bíblia apresenta as características dela. E é por meio dessas características que qualquer pessoa pode identificar que igreja é essa, tá? Lá na videoaula, eu começo fazendo uma analogia, né, das duas notas. Hoje a nota de maior valor, né, em real é de R$ 200. Então, eu pergunto, conto uma história, né? Se você tivesse duas notas na mão de R$ 200 e uma fosse falsa e a outra verdadeira, e você tivesse que escolher uma, qual que você escolheria? A pergunta é tão simples, né? E a resposta é óbvia, né? Qualquer pessoa em sã consciência falaria que escolheria a nota verdadeira. Por quê? Porque a nota falsa, ela não tem valor nenhum. Se a gente faria assim com uma nota de dinheiro, né? Por que não fazer o mesmo com relação à igreja? Se eu tenho não uma nota, mas sim várias igrejas, né? E apenas uma é a igreja verdadeira, por que não escolher ela para fazer parte dessa igreja, né? Nós vimos que em estudos anteriores que faz parte da vida cristã você congregar, né? Você fazer parte de uma igreja, se unir ao corpo de Cristo, que é a igreja, onde cada membro coopera para que esse corpo de Cristo seja edificado. E Jesus é o cabeça dessa igreja, né? O cabeça do corpo, é a cabeça do corpo, né? Portanto, a igreja verdadeira, ela tem um dono. Quem é esse dono? É o próprio Senhor Jesus. Então, ela não tem um dono humano, como muitas igrejas por aí têm, né? Você deve estar pensando agora aí em igrejas que têm um dono. Você sabe quem é o dono, né? A igreja verdadeira não tem o dono humano. O próprio Senhor Jesus é o dono. Ele é o cabeça da igreja, ok? Sim, irmã Mari, vamos orar. Estava só fazendo a introdução. Nós vamos orar agora para poder entrar aqui no estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, agradeço por estarmos reunidos aqui para mais uma revisão da classe bíblica. Estamos caminhando para o final desse curso bíblico, Pai. Agradeço porque chegamos até aqui e peço que o Senhor abençoe esse estudo, essa revisão, esteja com cada um de nós, nos dando entendimento. Que Teu Espírito ilumine nossas mentes, nos ajude a entender a verdade sobre a igreja verdadeira. Possamos, com a tua ajuda, identificar essa igreja e tomar a decisão de fazer parte dela, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos humildemente e agradecemos por estarmos todos com vida e com saúde. Oramos aqui pela irmã Cleonice, que tinha feito planos de estar aqui, mas felizmente está no hospital. O Senhor vem estar com ela, restaurando a saúde dela, para ela possa retornar, em paz para sua casa o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amigos, vamos lá então. Feita esta introdução, nós vamos entrar aqui nas perguntas, começando do começo, né? Pergunta um: quais grupos existem no mundo desde a entrada do pecado? Gênesis 6, 1 e 2, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas,
Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. A pergunta é: quais grupos existem no mundo desde a entrada do pecado? Aqui nesses versos nós vemos dois grupos, né? Os filhos de Deus e os filhos dos homens, né? Aí fala filhas, mas podemos falar de uma forma genérica, né? Filhos dos homens. O que esses versos descrevem aqui, meus amigos, é aquilo nós podemos considerar o início do fim do mundo, literalmente. Porque o que que aconteceu? Depois do pecado, nós tivemos uma separação entre a descendência de Adão, que permaneceu fiel a Deus, que deu continuidade ali com o terceiro filho de Adão e Eva, né, que foi Sete, e a descendência de Adão infiel a Deus, que foi Caim e os seus descendentes, né? Algumas pessoas perguntam, mas com quem Caim casou? Provavelmente foi com alguma irmã dele, né? A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, não diz o número exato, mas levando em consideração que eles viveram 900 anos, eles devem ter tido bastante filhos e filhas. Então, alguns desses filhos escolheram é, permanecer fiéis a Deus, como seus pais, e outros não. Peraí, abri o vídeo aqui do nada. E outros não, né? Esses que não quiseram permanecer fiéis a Deus, e seguir o exemplo de Adão e Eva, muito provavelmente eles se afastaram porque eles se incomodavam com ali, a, ali o sacrifício de animais a Deus, buscar a Deus, isso provavelmente os incomodava e por isso eles foram ali no rumo de Caim e se juntaram a ele. Caim provavelmente teve, não sei se teve mais de uma mulher, isso daí não, a Bíblia não fala. Mas ele teve filhos e assim foi tendo a sua descendência, que é descrito lá no livro de Gênesis. Então, os filhos de Deus aí, meus amigos, seriam os descendentes de Adão, que permaneceram fiéis a Deus, as filhas dos homens, os que permaneceram, os infiéis, né? Esses dois grupos permaneceram separados por um tempo, e aqui nesses versos nós vemos exatamente o momento da união desses dois grupos. E é aqui que começou a desgraça da terra. Enquanto o grupo dos fiéis permaneceu separado, as coisas estavam indo bem. Mas quando eles se uniram aqui, ó, foram se multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhos. Os filhos de Deus foram atraídos pela sua cobiça, pelo olhar, né? Pelo visual, os homens, né? Principalmente, viram ali que as descendentes de Caim, que é chamada as filhas dos homens, eram formosas. Eles tomaram para si essas mulheres e é daí que vem a descrição do mundo antediluviano. Foi daí que as coisas pioraram na Terra a ponto de Deus decidir destruir a Terra por meio do dilúvio. Alguém mandou mensagem aqui no chat? Deixa eu ver o que foi. Ah, tá, o Fernando. Seja bem-vindo, Fernando. Meus amigos, saiu aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Ah, Não, Levi, tá parecendo não, só né? você. Pois é, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu sair e voltar. Saiu aqui do compartilhamento, não sei por quê. Voltando, pronto. Tá claro isso aqui, meus amigos? Tem algumas pessoas que acreditam que é, essa união aqui foi entre humanos e demônios, tá? E dali surgiram os gigantes, né? Os nefilins. Alguém já ouviu essa explicação? Alguém acredita que seja assim? Ou acreditava?
esse Plebeu, negócio. eu já ouvi mencionarem, mas eu nunca acreditei, não. É, né? Ok, Jonas. Fernando falou aí. Esse negócio do Nefilim é uma crença, quase uma crença popular. Todos creem nisso. Uhum. Creem, porque essa passagem dá a entender que realmente foram anjos com mulheres. Dá a entender isso, mas não sei, isso não seria possível, não. Como é que os anjos de Deus poderiam fazer isso com mulheres humanas? Não tem como, não. Isso, e nem dá, né? Porque o próprio Jesus diz que no céu, homens e mulheres serão como os anjos, eles não se casarão, né? Ou seja, anjos não se relacionam nem entre eles, quanto mais com seres humanos, né? Quanto mais ter filhos é, entre os dois, que são seres diferentes. Os anjos são seres espirituais, nós somos seres humanos, né? Então, não é possível haver essa união dos dois. Tudo bem, meus amigos. Entendido isso? Eita, que hoje eu tô demais aqui no Zoom, hein? Vou ter que desligar aqui de novo e voltar. Tá Tirar o polêmico. compartilhamento. Tô me atrapalhando aqui. Eu tirei aqui, rapaz, sem Essa querer. parte aí era bem polêmica, essa parte aí. O que que tu pensa sobre isso, Lorival? Eu já ouvi falar também sobre isso, mas eu também não acreditei, porque é muito macabro, é muito, como é que eu devo dizer, incoerente. Não tem lógica, não tem noção essa história e, envolve muita blá 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 e como é que eu devo dizer, não tem nada comprovado sobre isso. Uhum. A Mari falou uma palavra que vocês já me ouviram falar bastante aqui no estudo. Lógica, né? E aí eu já falei algumas vezes que é, algumas coisas na Bíblia a gente consegue entender pela lógica. E é isso que a Mari falou. Quando a gente lê isso aqui, quando eu li criança esse verso, eu nunca entendi essa união de anjos e demônios. Eu sempre entendi o que eu estou explicando para vocês agora. Então, era algo tão simples para mim que eu, criança, eu já entendia, né? Então, você vê essa explicação, você vê que não tem lógica. Não tem lógica. Como assim, união de anjos, demônios, que nasceu gigante? Adão era gigante. Os descendentes deles também eram gigantes. E da união dos dois ali, dos dois grupos, não tinha nada de anormal nascerem gigantes. É certo que depois do dilúvio o ser humano foi decrescendo, né, em tamanho, mas ainda havia uma linhagem de gigantes. Enfim, meus amigos, vamos passar aqui que o tempo voa, né? Segunda pergunta, qual desses grupos sempre foi maior que o outro? Os filhos de Deus ou os filhos dos homens? Gênesis 6:12. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Todo ser vivente, ou seja, todo ser humano tinha corrompido seu caminho na terra. Gênesis 7:1 agora. Diz o Senhor a Noé: entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E o verso 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Muito bem, então, de todo o mundo, é, de todos os seres humanos que havia naquela época, a gente não sabe exatamente quantos haviam, mas levando em consideração que a Terra nesse tempo era uma só, não havia divisões como tem hoje, né, dos continentes, que alguns chamam de Pangeia, né, ou não importa, mas isso é um fato, né, de que a Terra era uma só. Antes do dilúvio, foi depois que ela se separou, formou ali os continentes, né, houve essa separação. Então, é bem provável que todos
ali todo ser humano que existia naquela época ouviu falar de que chegaria um dilúvio, né? De que haveria um dilúvio. Lucas, E, 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 Lucas, e Pedro, teve tempo para isso, né? Noé teve tempo para isso, ele teve 120 anos para isso, né? Então, é bem provável que todos ouviram. E de todos esses seres humanos, apenas a família de Noé, 8 pessoas entraram na arca. Ou seja, 8 dentro da arca e milhares, talvez centenas de milhares, ficaram do lado de fora, né? gostando de vadiar. E aí, meus amigos, isso nos mostra que o grupo dos filhos dos homens sempre foi maior do que o grupo dos filhos de Deus, tá? Sempre. Então, essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é uma grande mentira, de que todos são filhos de Deus é uma grande mentira, tá? Na verdade, a minoria é filho de Deus e a maioria nós são, são criaturas de Deus, né? E a Bíblia chama até de filhos do diabo. Então, Deus sempre teve seus representantes na terra. Desde Adão e Eva, sempre houve os filhos de Deus, e esses sempre foram a minoria em todas as épocas. Um exemplo disso foi Noé. Somente ele e sua família foram salvos do dilúvio. Eles representam os filhos de Deus nessa época, apenas 8 pessoas. Por outro lado, os filhos dos homens, todos que ficaram do lado de fora da arca, eram a grande maioria, e todos morreram no dilúvio porque não creram na palavra de Deus. Eles morreram porque não creram na palavra de Deus. Então, os filhos dos homens, eles têm essa característica. São pessoas que não creem na palavra de Deus. Diferente dos filhos de Deus, que são aqueles que creem na palavra de Deus. Ok, meus amigos? E a mesma coisa vai acontecer com relação à salvação. A grande maioria das pessoas, dos seres humanos, vão se perder e a minoria vai salvar. Fernando, quer falar? Levantou a mãozinha aí. É, não, realmente só ressaltar esse comentário. É desde sempre, em todo o tempo, desde lá do início, sempre o povo de Deus foi esse povo pequeno, né? Sempre. Uhum. Eu até faço uma analogia com a Adriana, que, olha só, isso vai ser, eu não sei, eu não lembro se já foi isso daí, mas lá no tempo final, o povo de Deus vai caber em uma cidade, que é a Nova Jerusalém, né? Isso já Uhum. denota que é um povo pequeno, que é um povo muito pequeno que vai caber em uma cidade, enquanto o restante do mundo vai ficar em todo o planeta espalhado, né? Sim. E a Bíblia compara com a areia do mar, né? Diz lá em Apocalipse 20 que o número dos perdidos é como a areia do mar. E tem um verso lá em Isaías que diz que os homens queimarão e poucos restarão. Ou seja, os que vão queimar, claro, são os que vão se perder, que é como a areia do mar, e poucos, comparado com o número de perdidos, vão permanecer vivos, né, que são os salvos. Muito bem, meus amigos, vamos agora entender um pouco da história da igreja cristã. Essa igreja, ela sempre existiu. É um erro achar que a igreja cristã, ela passou a existir depois de Jesus. Claro que ela não tinha esse nome, né? Mas a igreja, o povo de Deus, sempre existiu. Começou com Adão e Eva e chegou até nós. Tá certo? Então, ela começa ali com os patriarcas, né? Adão e Eva, a descendência de Adão, passando ali por Noé, né? Até chegar em Abraão. E aí nós vamos ver aqui, a partir de Abraão, o que foi que aconteceu. A terceira pergunta aqui, responda. Com quem Deus estabeleceu aliança? Gênesis 17:1 e o verso 7. Quando atingiu Abraão, né, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. O verso 7 agora. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, com quem Deus estabeleceu aliança, meus amigos?
Deus estabeleceu aliança com Abrão, que depois passou a se chamar Abraão, e a sua descendência, ok? Então, a aliança de Deus foi com Abraão e os seus descendentes, ok? Vamos para a letra B agora. Quanto tempo vai durar essa aliança? O verso 7, Gênesis 17, 7, que nós lemos, Deus disse que seria uma aliança perpétua, uma aliança eterna, ok? Letra C. Para que Deus estabeleceu a aliança com Abraão e sua descendência? Para ser o seu Deus e da sua descendência. Então, Deus, ele chamou Abraão para ser o seu representante na terra, meus amigos. Para que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus criador, o Deus verdadeiro, ele fosse o Deus de Abraão e da sua descendência. Quem era o Deus das outras nações? Vejam que aqui Abraão não era uma nação, né? Não podia ser considerado uma nação. Era uma família apenas. Ela passou, ela se tornou uma nação, né? A nação de Israel, depois dessa aliança de Deus com Abraão, tá? Mas as outras já haviam outras nações, né? Nações antigas. E quem era o Deus dessas nações? Todas essas nações adoravam a falsos deuses, eram nações politeístas, né? Que adoravam vários deuses, adoravam tudo, vários elementos da natureza. Então, essas nações não podiam ser os representantes de Deus, porque eles não tinham relação com Deus, sendo que eles tinham conhecimento de Deus, muitos deles, porque Abraão viveu, desculpa, Noé viveu 900 e tantos anos. Então, várias gerações tiveram contato com Adão, ouviram falar ali da história da criação, da queda. E é por isso que a gente encontra relatos bem parecidos com o da Bíblia dessas nações antigas. Você encontra em várias nações, em várias línguas, né, é, a descrição do dilúvio, por exemplo. Mas como que eles ficaram sabendo? Quem copiou quem, né? Foi a Bíblia que copiou? Claro que os críticos da Bíblia, eles dizem que foi a Bíblia que copiou a história das outras nações, mas não, foi o inverso. Eles copiaram da Bíblia, ou nem copiaram, eles souberam da história. Essas histórias passavam de geração a geração, boca a boca, né? Algumas escreveram, né? Quem já tinha desenvolvido a escrita, tá? Então, muitas nações, essas nações, elas tinham conhecimento do Deus verdadeiro, tá? Mas escolheram servir a deuses falsos. Muito bem, meus amigos. Então, Deus chamou Abraão para sair da sua terra. Ele sai lá da terra de Ur dos Caldeus, né? Que ficava ali na região da Mesopotâmia, onde depois passou a se chamar a Babilônia, né? O reino da Babilônia, muitos anos depois. E aí Abraão sai e começa a sua jornada rumo à terra prometida. Qual era essa terra prometida? A terra de Canaã. Essa foi a terra que Deus prometeu dar a Abraão e a sua descendência. E aí vocês conhecem a história, né? Abraão tem um filho, que é Isaac. Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Esaú, assim como Caim escolheu viver longe de Deus, Jacó não, escolheu viver servindo a Deus. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Ele teve 12 filhos, que posteriormente formaram as 12 tribos de Israel, né? Um dos 12 filhos foi José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos, aliás, foi vendido como escravo, né? E aí depois ele chegou no Egito, foi vendido ali como escravo no Egito. E aí você conhece a história de como Deus conduziu a família de Jacó até o Egito, onde eles ficaram vivendo, né? Depois daquele período de fome. Jacó, já chamado Israel, foi
para ali com a sua família, e depois eles se tornaram escravos. Deus os libertou dali, tendo Moisés como líder, e Deus guiou o seu povo rumo à terra prometida, aquela terra que Deus tinha prometido para Abraão lá atrás, né? Abraão não chegou a usufruir da terra prometida, ele viveu lá, sim, né? Mas não como o proprietário da terra. Isaac, a mesma coisa, Jacó também. A promessa só foi se cumprir quando o povo de Israel sai do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam ali na fronteira com Canaã, né? A terra de Canaã, terra prometida, e aí eles mandam os 12 espias, dos 12, só dois confiaram de que Deus poderia dar a eles a terra prometida, os outros 10 desanimaram o povo, né? Influenciaram o povo a serem incrédulos, né? E aí, por isso, eles passaram 40 anos no deserto, para que toda aquela geração morresse, e então somente os filhos deles, aqueles que saíram crianças ali do Egito, é que entrariam, ou seja, a segunda geração, né? E então eles conquistam a terra de Canaã, e assim Deus cumpre a sua promessa, eles passam a viver ali, na terra de Canaã. Ok, meus amigos, vamos para a quarta pergunta agora. Quem era a igreja de Deus no tempo do Antigo Testamento? Êxodo 3:10. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, a igreja de Deus no tempo do Antigo Testamento, nesse período, né, a partir ali da saída do povo de Israel do Egito, eram os filhos de Israel. Ok, meus amigos? Desculpa, na verdade já era, né? Eles já eram o povo de Deus, mesmo antes de saírem dali. Mas, mais especialmente, depois que eles saem, que é quando eles se organizam realmente como nação, ok? Então, essa era a igreja de Deus naquele tempo, tá bom, meus amigos? Então, vejam, Deus não escolheu o povo de Israel como seu povo. Deus escolheu Abraão e a sua descendência. E a descendência de Abraão depois passou a ser, foi, né, os filhos de Israel, tá? Mas Deus escolheu inicialmente Abraão, fez aliança com ele e com a sua descendência, que depois passou a se chamar ali o povo de Israel, os filhos de Israel. E por que que Deus escolheu Abraão, meus amigos? Porque Abraão era bonito, porque ele era bonzinho? Não, Deus escolheu Abraão por sua fidelidade e obediência. E aí nós vemos vários relatos, e aqui você tem aqui alguns exemplos disso, de, da fidelidade de Abraão a Deus e a sua obediência a Deus, tá? Até aqui tudo bem, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta? Não? Não, Não, até aqui, ok. Ok, vamos para a quinta pergunta. Então, responda. Letra A. Quando Jesus esteve na terra, o que ele disse que edificaria? Mateus 16:18 diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que Jesus disse que edificaria? Jesus disse que edificaria a sua igreja. Então, Jesus tem uma igreja na terra? Tem. Ele mesmo está falando. Ele edificaria a sua igreja. Sobre quem Jesus edificaria a sua igreja? Ele diz que sobre esta pedra. Mas esta pedra, Jesus está se referindo a quem? A Pedro? Os católicos acreditam que sim. E baseado nesse verso aqui, eles dizem que desculpa, a Igreja Católica afirma que Pedro foi o primeiro Papa. Mas, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. Na letra B, quem é a pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está edificada? Mateus 21:42, o próprio Jesus falou, perguntou-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos.
Mateus 21:42. Então, aqui Jesus cita um salmo para mostrar o que estava acontecendo ali, o que o povo de Israel estava fazendo com relação a Jesus, tá? Jesus era essa pedra angular, essa principal pedra, pedra angular, pedra de esquina, né? A pedra de onde a partir dela se iniciava uma construção. Os construtores aqui, então, seriam quem? Seriam judeus. Então, Jesus, que é a pedra, foi rejeitado pelos construtores, que no caso aí são os judeus. Ok? E Pedro, o que que Pedro diz? Quem Pedro diz ser a pedra? Aqui em Atos 4:11, nós vemos um discurso de Pedro. E olha só o que Pedro diz: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Então, a própria Bíblia nos mostra, olha só, veja que está se referindo ao próprio texto. Esse aqui é Mateus 21:42. Jesus é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, seus judeus, a qual se tornou a pedra angular. É só verificar aqui para ver se não estou passando uma informação errada aqui. É isso mesmo, foi o próprio Pedro que falou, tá? Então, Pedro não disse que ele era a pedra, como a Igreja Católica afirma. Jesus disse que Jesus era a pedra. E quando você vai lá para o livro de Pedro, não lembro se primeiro ou segundo Pedro, lá Pedro vai novamente dizer que Jesus era a pedra, tá bom? Então, a Igreja de Jesus é edificada sobre quem? Sobre ele mesmo. Jesus é a base, é o fundamento da sua igreja. Então, como eu falei anteriormente, a igreja verdadeira ela não pode ter um dono, alguém que seja a base dessa igreja. Jesus é a base da sua igreja, ok? Ele é o dono da igreja. Sexta pergunta agora, meus amigos. Sendo que a igreja de Cristo sempre existiu, que, ca- que características? Alguém? Eu ia Oi, tirar uma dúvida aqui. pode falar. Mas a igreja não somos nós? Lá não é só um templo? Sim, a gente está vendo aqui que a igreja era, é, naquele tempo do Antigo Testamento, eram os filhos de Israel, ou seja, pessoas, uma nação ali no caso, era a igreja. Só que essa nação, ela tinha um local de adoração que foi estabelecido por Deus, que era onde? O santuário. Depois, no tempo de Jesus, passou a existir as sinagogas. Hoje, no nosso tempo, são as igrejas, tá? Lá em Hebreus 10:25 diz que nós não devemos deixar de congregar. Então, a igreja de Deus, que são as pessoas, elas se congregam, tá? Onde que elas se congregam? Nós chamamos de igreja. Igreja, templo, o nome tanto faz, tá? Entendeu? Ok. Muito bem, então, sendo que a igreja de Cristo sempre existiu, que características semelhantes encontramos entre a igreja do Antigo Testamento, ou seja, o povo de Israel, e a igreja do Novo Testamento, a igreja cristã? É, essa pergunta aqui tem vários versos, e aí o ideal é que você leia com calma depois, se não leu antes, né? Para você ver, para você fazer essa comparação e entender que a igreja de Deus, ela sempre existiu na Terra. Ela não passou a existir depois de Jesus. Então, a mesma característica que a igreja teve no passado, as mesmas crenças, as mesmas doutrinas, ela mantém hoje, tá? Então, aí na letra A, é dito que Jesus habita no meio do seu povo. Você vê isso lá em Números 35 e em Mateus 18.
Letra B, o povo de Deus é santo, pois é propriedade de Deus. Você vê lá em Levítico, Deuteronômio, e no Novo Testamento, lá em 1 Pedro, capítulo 1 e capítulo 2. Letra C, o povo de Deus busca a salvação pela fé em Jesus. Você vê isso no Antigo Testamento, lá em Levítico 5, no Novo Testamento, João 3,16, João 6,47. Uma observação: o perdão dos pecados no Antigo Testamento não estava na morte do animal, mas na morte daquele a quem o animal representava, que era Jesus. Por isso, o povo de Deus no Antigo Testamento deveria ter fé em Jesus e em sua morte substitutiva, tá? A fé deles não estava depositada no animal. Não deveria, né, estar depositada no animal, mas sim naquele a quem o animal representava, que era Jesus, tá? Então, lembra lá do estudo sobre salvação e justificação, né? A gente viu que a salvação ela sempre foi pela fé, sempre foi pela graça de Deus mediante a fé. Isso nunca mudou, tá? Letra D agora. O povo de Deus aguarda a vinda de Jesus. Em Atos, nós vemos Isaías, Mateus 1, que cita um verso do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Mateus 24. Uma ressalva aí também, né? Os crentes do Antigo Testamento aguardavam a vinda de Jesus, mas a primeira vinda. Os crentes do Novo Testamento, o que nos inclui, nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, tá? Mas todos aguardaram a vinda de Jesus. Letra E agora, o povo de Deus guarda toda a lei de Deus. Desculpa. No Antigo Testamento nós vemos isso em Deuteronômio 8, capítulo 10, Novo Testamento Mateus 5, João 14, o verso 15. Então, sempre a Igreja de Deus guardou toda a lei de Deus. Sempre. No Antigo e no Novo Testamento. Letra F agora, o povo de Deus santifica o sábado. Êxodo 23, verso 12, 31, 13 e Lucas 23. Então, se a Igreja de Deus é uma só, ela não mudou. Então, assim como a Igreja guardou o sábado no Antigo Testamento, ela também guardou o sábado no Novo. E nós devemos fazer o mesmo. E por isso que nós tivemos um estudo só sobre o sábado, né? O mandamento esquecido, o mandamento rejeitado pela grande maioria dos cristãos, que dirá do mundo, né? Dos mundanos. Letra G agora, o povo de Deus segue os princípios de saúde estabelecidos por ele. Antigo Testamento, Gênesis 1, 29, Levítico 11, Novo Testamento, 1 Coríntios, que diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. E letra H, o povo de Deus tem a missão de pregar o evangelho verdadeiro a todos os povos. Você vê isso lá em Isaías 56, versos 6 a 8, no Novo Testamento, Mateus 24 e Mateus 28. Com uma diferença, né? Qual é a diferença? Eu explico aqui nesse. Vamos ler aqui, né? Vou ler rapidinho aqui, aí se precisar, eu acrescento alguma coisa. Deus estabeleceu sua aliança com Abraão e seus descendentes. Os filhos de Israel eram os representantes de Deus na terra. Deus desejava salvar todas as pessoas de todas as nações por meio do seu povo, ou seja, por meio do povo de Israel. Por isso, todos que criam no Deus de Israel saíam do seu país e passavam a viver entre os israelitas. Isso aqui é importante você entender. Porém, os filhos de Israel acharam que só eles seriam salvos e que eles já estavam salvos. Só por fazer parte do povo de Deus, eles achavam que já estavam salvos, que é uma mentira, né? É a mesma coisa hoje achar que por estar na igreja verdadeira você está salvo. Também não. Quando Jesus veio à Terra, os filhos de Israel, chamados de judeus nos tempos de Jesus, não o reconheceram como Messias e o rejeitaram como Salvador da humanidade. Deus também os rejeitou e fez uma nova aliança com seu povo. A nova aliança, descrita lá em Jeremias 31, 31, Mateus 26, 28. Deus então estabeleceu sua aliança com os gentios, ou seja, os não-judeus. Agora o povo de Deus não deve aguardar a vinda dos crentes em Cristo
mas deve ir até eles, pregando o evangelho verdadeiro para salvar aqueles que crerem no evangelho. Então, meus amigos, enquanto no tempo do povo de Israel a ordem seria, isso não está na Bíblia, né? Mas nós entendemos dessa forma, né? A ordem seria vinde, né? Ou seja, eram as pessoas que iam até o povo de Israel e no nosso tempo, né? No tempo do Novo Testamento, depois de Jesus, Jesus mesmo muda isso e ele diz agora não é vinde, agora é ide, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 15, verso 18, se eu não me engano. Verso 16. Então, vejam como mudou, né? Mas os dois, as duas igrejas, Antigo e Novo Testamento, tinham essa missão de pregar o evangelho verdadeiro a todos os povos. Por quê? Porque é desejo de Deus salvar a todo ser humano, meus amigos. Então, não foi Deus quem falou que só os judeus seriam salvos. Isso foi uma coisa que eles inventaram, tá? Foi uma invenção deles. Deus nunca falou isso. Deus sempre deixou bem claro que ele queria salvar a todos. E aí, quando alguém reconhecia que o povo de Israel tinha o Deus verdadeiro, essa pessoa ela ia para viver entre eles e fazer parte do povo de Israel. Quer ver um exemplo que a gente encontra na Bíblia? Raabe. Você conhece a história de Raabe? Raabe vivia em Jericó e depois que Jericó foi destruída, tem a história antes da destruição, né, que ela abrigou dois espias e aí eles prometeram que ela não morreria quando Jericó fosse destruída e eles cumpriram a palavra. Raabe passou a fazer parte do povo de Israel, porque ela aceitou o Deus de Israel como Deus verdadeiro. E o interessante é que Raabe faz parte da, da linhagem de Jesus, né? Da ascendência de Jesus. Você lê lá Mateus 1, a genealogia de Jesus, você vê lá Raabe sendo citado. Muito bem, vamos para a sétima pergunta agora. Que características a Igreja de Cristo deve ter? Agora sim, nós vamos ver as características da Igreja verdadeira, para que por meio dela nós possamos identificar qual é essa igreja. Efésios 2, 19 e 20 diz assim: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Olha aí, novamente Jesus sendo chamado de a pedra angular, né? Jesus é a pedra angular da sua igreja, é o fundamento da sua igreja. Mas esse fundamento também, Jesus é a pedra principal, mas um segundo fundamento, vamos dizer assim, seriam o quê? Os apóstolos e os profetas. E aí, o que seria esse fundamento dos apóstolos e profetas? O fundamento dos apóstolos, meus amigos, seria o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele foi escrito pelos apóstolos, né? E nós podemos incluir ali Paulo, né? Um apóstolo fora de época, como ele mesmo disse, né? E o fundamento dos profetas seria, então, o Antigo Testamento, sendo que Jesus é a pedra principal, ou seja, o principal fundamento da sua igreja. Portanto, meus amigos, o fundamento da igreja verdadeira é a Bíblia, é a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. E Jesus como o fundamento maior, tá? Então, a igreja verdadeira, ela deve aceitar toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, como única regra de fé e prática, tá? Essa é a primeira característica da igreja verdadeira. Só que algumas igrejas já seriam cortadas porque algumas igrejas não aceitam o Antigo Testamento, né? Aceitam somente o Novo Testamento. Então, elas estão edificadas somente sobre o fundamento dos apóstolos e não dos profetas. Muito bem. Letra B. 1 Timóteo 3,15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha só,
Olha só, Lorival, aqui fala, Paulo aqui escrevendo a Timóteo, né? Disse, ó, se eu demorar, vocês fiquem cientes aí de como devem proceder na casa de Deus. Casa de Deus aqui está falando do quê? Das pessoas ou do templo? Igreja, né? Templo. Eu creio, eu penso da mesma forma. Eu acredito que está falando do templo, né? Da, da igreja, né? Só que o templo não existe sem as pessoas, então os dois estão ligados. O templo só existe porque as pessoas vão lá para se congregar, né? Então, o que é a igreja? É a união dos dois. A igreja pode ser só as pessoas, mas pode ser as pessoas no templo também, né? Tá? Então, como eles devem proceder na casa de Deus, essa casa de Deus é a igreja do Deus vivo, olha só. Então, aqui está falando da igreja verdadeira. A igreja do Deus vivo, que é o Deus verdadeiro, o Deus criador. Essa igreja, ela deve ser o quê? Coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja verdadeira, ela só será verdadeira, meus amigos, se ela pregar toda a verdade. É o que diz aí o comentário. A igreja verdadeira é conhecida por sua doutrina. Ela deve ser coluna e baluarte da verdade, ou seja, deve pregar as doutrinas verdadeiras e o evangelho verdadeiro. Então, aqui já exclui 99,9% das igrejas, porque apenas uma igreja pode pregar toda a verdade. Somente uma igreja pode pregar o evangelho verdadeiro. Não é possível que não existem várias verdades, tá? Se fosse assim, a verdade seria relativa. Quando se trata de Bíblia, né, da palavra de Deus, existe uma verdade absoluta, tá? Existe um evangelho verdadeiro, somente um. Não existem vários evangelhos verdadeiros. Isso é impossível. Então, quando um prega a verdade, isso já exclui os outros. Os outros não podem pregar a verdade. É claro que em todas as igrejas existem partes da verdade, mas não toda a verdade, tá? Somente uma igreja é que pode pregar toda a verdade, tá? E é claro que Satanás ele se utiliza disso para enganar as pessoas. É claro que ele que está por trás da criação de diversas igrejas, esse monte de igrejas que tem dentro do cristianismo. É, lá na videoaula eu falo, né? Existem várias religiões, cristianismo, o budismo, o shintoísmo, o islamismo. Somente uma dessas religiões é a religião verdadeira. Qual é essa religião verdadeira? É o cristianismo. Todas as outras religiões, então, são falsas, tá? Isso quer dizer que todas as pessoas que estão nessas religiões vão se perder? Não, não quer dizer isso. Deus tem formas diversas de alcançar as pessoas, mesmo quando essas pessoas estão no erro, tá? Então, tem pessoas sinceras que estão lá no erro, pessoas que nunca nem ouviram falar de Deus, que não têm nem contato com a Bíblia. Como é que Deus vai salvar essas pessoas? Deus tem formas diversas de salvar as pessoas, tá? É, mas, voltando, né? Apenas uma religião é a verdadeira, é o cristianismo. Só que dentro do cristianismo existem milhares de igrejas. Qual dessas igrejas é a igreja verdadeira? Apenas uma delas será a igreja verdadeira. As outras não podem ser. Não tem, é impossível haver duas igrejas verdadeiras. Porque se as igrejas são diferentes porque elas são diferentes nas suas doutrinas, é impossível que uma que prega uma doutrina seja verdadeira, a outra que prega uma doutrina diferente seja verdadeira. Entendeu? Não é possível. Então, meus amigos, somente uma igreja será a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Tudo bem, vamos para a letra C agora. Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Uma, duas características
da igreja verdadeira para os últimos dias. Está aqui em Apocalipse 14, 12. Aqui, chamados de santos, são essas aqui. Guarda os mandamentos de Deus e guarda a fé em Jesus, ou tenha fé em Jesus. Inclusive, a melhor tradução seria a fé de Jesus, né? Tenha a fé de Jesus. Ou seja, a mesma fé de Jesus que Jesus tinha, a sua igreja vai ter, claro, se Jesus é o fundamento da igreja, é claro que a igreja dele terá a mesma fé dele, ou seja, a igreja verdadeira ela vai seguir o exemplo de Jesus. Um dos exemplos que Jesus nos deu, por exemplo, foi guardar o sábado. E por que que todas as igrejas não guardam o sábado? Por que que a maioria das igrejas não seguem o exemplo de Jesus e fazem o mesmo que ele fez? Por que que a maioria das igrejas rejeitam os mandamentos de Deus e dizem que a lei de Deus foi abolida? Só aqui também já corta 99,999% das igrejas, porque a sua grande maioria rejeita a lei de Deus. Pode falar, Fernando. Essa questão de sobre a lei de Deus, de rejeitarem a lei de Deus, é pela má compreensão, especialmente dos livros de Romanos e Gálatas, porque Uhum. lá ele fala sobre a lei, ele fala, por exemplo, sobre a maldição da lei, mas não é nesse contexto de deixar de guardar a lei, de não guardar a lei, de que a lei foi abolida, ou algo parecido. Então, é justamente por isso, essa má compreensão, uma compreensão parcial ou totalmente errada, porque realmente os livros de Paulo eles são um pouquinho difíceis de compreender, mas quando a pessoa tem na mente já que a lei de Deus é eterna, quando ela já leu isso em outros versos, que a lei de Deus é eterna, que a lei de Deus é santa, boa e justa, então a pessoa consegue ler esses versos e entender o que o apóstolo queria dizer quando ele falava sobre aquela questão. É isso que eu queria falar. Ok, obrigado, Fernando. Eu acrescentaria mais um motivo aí, Fernando. Tu falou da questão da má compreensão, né, da Bíblia. É, pode ser que seja o caso de alguns, mas Levi, não está saindo tua voz, Levi. oi, 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 som. Oi, alô, som. Oi, me ouvem Tá agora? doido para ouvir? Sim. Oi, ok. Estão ouvindo? Agora sim, Sim. Levi. Tá. Sim, sim. Acho que eu tava mexendo aqui no cabo, acho que deu mau contato aqui. Tudo bem, eu estava falando, Fernando, que eu acredito que eu acrescentaria mais um motivo, né? Falou aí da má compreensão da Bíblia. Ok, pode ser o caso de alguns, mas eu acredito que a maioria, Fernando, é má vontade mesmo. Por quê? Porque guardar os mandamentos de Deus dá trabalho e ensinar isso à sua igreja também dá trabalho. E mais ainda, afasta as pessoas. Por quê? Porque dá trabalho guardar os mandamentos de Deus. Principalmente o mandamento que você já sabe qual é. O quarto mandamento do sábado. Santificação do sábado. Dá trabalho guardar o sábado. E dá trabalho, e isso afastaria pessoas das igrejas. Isso afasta pessoas. Eu já estudei a Bíblia com várias pessoas. Algumas pessoas desistiram, estava indo bem o estudo. E quando chegava no estudo do sábado, as pessoas desanimavam. Quando elas entendiam
que elas teriam que guardar o sábado se quiserem ser fiéis a Deus. E aí foi por causa disso, quando eu fiz esse estudo, que eu joguei o estudo do sábado lá para o final. Vocês veem, a lição do sábado é 18. E geralmente os estudos bíblicos que eu utilizava eram lá no começo, era até a lição 10 ali, já tinha um estudo sobre o sábado. Eu disse, rapaz, a pessoa pode até rejeitar a verdade depois, mas eu vou apresentar para ela tudo, ou quase tudo. E aí ela só vai, se ela ouvir do sábado e não quiser, pelo menos ela ouviu uma boa parte da verdade. E aí por isso que eu coloquei o estudo do sábado lá para o final. Porque guardar o sábado não é fácil. Exige uma decisão da pessoa e é uma decisão bem difícil de ser tomada. Mas aqueles que querem fazer a vontade de Deus, querem ser fiéis a Deus, vão, vão fazer, vão obedecer, né? É, então, eu já ouvi, Fernando, é, pessoas falando, né? Isso em vídeo no YouTube, tá? De pastores que, ao serem questionados sobre o sábado, eles confirmaram que realmente, não, realmente a Bíblia fala do sábado. Mas eu não vou falar isso para minha igreja. Por quê? Porque isso vai afastar os fiéis. E aí vai, diminuir a arrecadação dos dízimos, das ofertas. Entendeu? Então, muitos não ensinam a guarda da lei de Deus, os 10 mandamentos, isso inclui o sábado, por má vontade mesmo. Tá bom, Fernando? Muito bem, meus amigos. Vamos para mais uma característica aqui. Apocalipse 12, 17 e o 19, 10. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui nós vemos em Apocalipse 12, né, uma descrição aqui profética, onde o dragão simboliza Satanás, a mulher que representa a igreja de Deus, então seria aqui a igreja verdadeira. Os remanescentes, né, são os restantes da sua descendência, ou seja, aqueles que vão sobrar. Inclusive, eu pretendo aí, eu falei para vocês da ideia eu quero voltar a pregar, né? Depois que terminar o nosso curso bíblico, vou, talvez uma semana sim, outra não. Eu pretendo fazer um sermão. E eu quero pregar sobre essa questão dos remanescentes, desse resto da descendência, né? Tá? É, e aí, novamente não, porque fala primeiro, né? O outro verso que nós lemos está em Apocalipse 14, mas repete a mesma característica, né? De guardar os mandamentos de Deus e acrescenta uma nova característica aqui, que é ter o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Aí nós vamos lá para Apocalipse 19, 10, que diz assim: Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. João aqui se prostrou diante do anjo que apareceu para ele. Ele, porém, me disse: o anjo falou para João: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha só, esse é um anjo verdadeiro, um anjo de Deus. Porque os anjos de Satanás, eles aceitam a adoração humana. Eles querem ser adorados. E o anjo completa: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, uma das características da igreja verdadeira é que ela tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. O que é isso? É o dom de profecia concedido pelo Espírito Santo. Esse dom espiritual é característica da igreja de Deus nos últimos dias. E esse foi o tema que nós estudamos semana passada, a lição 19, a verdade sobre os dons espirituais, e nós focamos principalmente no dom de profecia. Então, a igreja verdadeira, ela precisa ter o dom de profecia, o espírito da profecia. Ok? Aqui eu explico o que eu já falei. Apocalipse 12 descreve uma mulher pura que é perseguida pelo dragão.
né? Esse dragão é Satanás, como diz lá em Apocalipse 12:9. Satanás está irado contra a mulher de Apocalipse 12, ou seja, contra a igreja de Jesus. A ira de Satanás é contra a igreja verdadeira, tá? Satanás não está irado com as falsas igrejas, não. Aí, quando nós vamos lá para Apocalipse 17, nós vemos a descrição de uma mulher também, uma outra mulher, que é uma grande meretriz, ou seja, uma grande prostituta, tá? Essa grande prostituta é dito que ela está montada numa besta escarlate. Quem já estudou o Apocalipse comigo sabe do que está sendo falado aqui, entende isso aqui, tá? Mas essa mulher aqui, essa grande prostituta, ela representa uma igreja, assim como o Apocalipse 12 representa uma igreja, no caso ali a igreja verdadeira. Essa, então, não pode ser a igreja verdadeira, é uma falsa igreja. Vamos continuar a descrição aqui. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então, aqui tem uma descrição com vários detalhes sobre essa igreja aqui, essa grande meretriz, e que é totalmente possível você identificar que igreja é essa só por meio dessas características. Não é algo difícil. Continuando, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, essa mulher, ela tem um nome, Babilônia, a Grande, e ela é chamada de a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Se ela é mãe das meretrizes, nós podemos dizer que essa mulher aqui de Apocalipse 17 é uma igreja falsa, é uma igreja que leva as pessoas a uma falsa adoração a Deus, só que ela não está sozinha, ela está acompanhada de filhas, ou seja, falsas igrejas que são menores que ela, igrejas filhas, podemos dizer, sendo ela a igreja mãe, e essas igrejas filhas, elas são filhas da Babilônia, né, dessa grande meretriz, porque elas seguem o seu exemplo, elas seguem as suas falsas doutrinas. Continuando, essa mulher, João viu ela embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Por quê? Porque essa mulher, no caso, essa igreja, ela matou muitos cristãos ao longo aí das eras, tá? Muitos, muitos, muitos cristãos mesmo. Então, uma igreja que se diz ser a igreja de Deus na terra, ela tirou a vida de milhões de cristãos. E ela é mãe das abominações da terra. É uma falsa igreja que comanda as falsas igrejas. Ela é a igreja mãe e tem as suas igrejas filhas. O Apocalipse fala de uma mulher ou uma igreja no capítulo 12. Essa é a igreja de Cristo. Mas o Apocalipse, no capítulo 17, também fala de uma mulher meretriz, uma prostituta. Essa é a igreja de Satanás. Satanás tem a sua igreja também? Sim. Assim como Deus tem a sua igreja, o inimigo de Deus também tem a sua. Mas não é só uma igreja, porque essa mulher tem filhas, as meretrizes. Essa igreja mãe é a mãe das meretrizes e as igrejas filhas também pertencem ao inimigo de Cristo. Então, por isso que eu digo que enquanto Deus tem uma igreja, Satanás tem todas as outras, tá? Para quem quiser saber quem é a igreja mãe, quem são suas filhas, pode assistir ao DVD O Grande Conflito. Deixa eu ver se esse link ainda está funcionando. Não está, felizmente, ó. É, cadê que eu fechei, meus amigos, sem querer. Deixa eu abrir novamente aqui. Felizmente esse link não está funcionando, mas se alguém quiser eu posso disponibilizar depois o link correto. Na época que eu coloquei funcionava, né? Sim, É, muito bem. E tem também o meu estudo, né? Poderia até refazer esse link aqui e colocar o meu estudo sobre Apocalipse 17.
Muito bem, meus amigos. Então, finalizado aqui, analisamos as características da igreja verdadeira. Aqui na letra D, falamos aqui sobre as igrejas conforme o Apocalipse apresenta, né, mostrando que existe uma igreja verdadeira, que é a de Apocalipse 12, e as demais falsas igrejas ali em Apocalipse 17. Alguma dúvida até aqui, meus amigos? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Ok. Mais alguém? Porque nem todos falam, né? Aí pode ser que um não tenha, mas outro tenha, mas aí tem que falar, né? Senão não tem como saber. Tudo bem, então vamos lá. Pergunta 8 agora. Que convite Deus faz aos seus filhos sinceros que estão nas falsas igrejas e não fazem parte de sua igreja? Apocalipse 18:4 diz: Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Se você ler os versos anteriores ali de Apocalipse 18, é dito que um anjo forte ele vai iluminar a terra com a sua glória e ele vai anunciar uma última mensagem para a humanidade. E aí, com uma voz forte, né? E essa mensagem é essa que nós acabamos de ler, Apocalipse 18:4. Aliás, primeiro ele anuncia a queda de Babilônia, ou seja, esse sistema de falsa adoração a Deus, composto pela igreja mãe e pelas igrejas filhas, ele vai cair, tá? Nós vemos isso lá em Apocalipse 14, na segunda mensagem angélica, e essa mensagem ela vai ser novamente pregada, enfatizada um pouco antes da volta de Jesus, quando se cumprir ali Apocalipse 18, tá? Apocalipse 18 também foi estudado lá tá lá no meu curso sobre o Apocalipse, que inclusive é o próximo curso que eu vou fazer com a próxima turma aí da classe bíblica, tá? Se vocês quiserem participar, alguns aqui já participaram, mas eu fico intercalando, né? É, Estudo bíblico a verdade, depois o curso bíblico sobre Daniel e Apocalipse. É, E aí, meus amigos, olha só, isso aqui é muito importante você entender isso. Deus vai convidar as pessoas a saírem de Babilônia. E olha só como ele chama essas pessoas, ele chama de povo meu. Então, Deus tem um povo dentro das falsas igrejas? Sim, está bem claro aí. Deus tem o seu povo dentro das falsas igrejas. Como diz aqui a pergunta, esse convite que Deus faz é feito para os seus filhos sinceros, que estão no erro, mas que são sinceros. São pessoas que, se conhecessem a verdade, elas praticariam a verdade, elas aceitariam e colocariam em prática nas suas vidas. Mas, naquilo que elas conhecem de Deus e da vontade de Deus, elas são fiéis a Deus, ok? Então, tem muitas pessoas sinceras, por exemplo, dentro da Igreja Católica, guardando domingo e não sábado. E muitas pessoas vão salvar mesmo guardando domingo, mas desde que, isso aqui é importante, desde que elas não tenham tido a oportunidade de conhecer a verdade sobre o sábado. Se em algum momento elas tiveram a oportunidade de conhecer a verdade sobre o sábado e rejeitaram, a partir dali Deus vai cobrar elas sobre essa verdade que elas conheceram, tá? Lá em Atos 17, verso 3, se eu não me engano, é dito que Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Então, enquanto a pessoa for ignorante sobre aquela verdade, Deus não a cobra. Mas, a partir do momento que ela tem o conhecimento, aí sim ela é cobrada por Deus, porque a partir dali, se ela rejeita, ela está em pecado. Tá? Esse é um tema bem complexo,
Mas, explicando assim, bem simples, seria isso, tá? Levi, tu Oi. já ouviu uma história de um grupo de irmãos que estão falando que essa passagem, ela fala que não é para retirai-vos dela, povo meu. Deus está falando para que os que estão dentro da Adventista saiam, porque a Adventista não é uma igreja verdadeira. Você já ouviu falar sobre esse grupo? Já, já ouvi sim. Hum, pois é, eu estava ouvindo uma mensagem de um desses irmãos, eu fiquei assustada. Hum. Mas vejam que o convite é para que o povo de Deus saia da Babilônia. Para Uhum, que para eles não serem cúmplices em seus pecados. Isso quer dizer que as igrejas que fazem parte da Babilônia, né, primeiro que não é só uma igreja, são várias. A igreja mãe, sim. que é a principal, e as igrejas filhas. As que seguem o exemplo da igreja mãe, Uhum, seguem suas falsas doutrinas. E eles têm que sair, eles precisam sair para que, além de não serem cúmplices dos pecados que existem dentro dessas falsas igrejas, para que eles também não participem dos seus flagelos. Aqui é uma referência às 7 últimas pragas, que está lá em Apocalipse 15 e 16, tá? Então, aqueles que tá. permanecerem na Babilônia, eles vão receber os flagelos, as 7 pragas, os 7 flagelos. Se eles se retirarem dela nesse tempo, nesse momento, eles não vão receber. É claro que você não precisa esperar esse tempo, se você reconhecer que você faz parte é, da, está fazendo parte da Babilônia, de uma igreja falsa, que não tem as características que nós vimos aqui, você não precisa esperar esse tempo para tomar a decisão de se retirar. Você já pode fazer isso desde agora, tá? Mas aqui é a última oportunidade, é o último convite de Deus. Deus é muito misericordioso, né? E ele sempre dá a última oportunidade de salvação. E aqui vai ser a última, Sim, tá? Para que as pessoas sim. saiam da Babilônia. Aí aqui eu quero explicar um conceito aqui, meus amigos, para vocês, de igreja visível e igreja invisível, tá? Deus tem a sua igreja visível. Qual é essa igreja visível? É uma igreja que tem todas essas características aqui. Nós vimos aqui, letra A B aqui, tem toda a verdade, guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus, tem a fé em Jesus, né? Então, essa é a igreja visível de Deus. Por meio dessas características, qualquer pessoa tem condição de identificar que a igreja é essa. Mas Deus também tem a sua igreja invisível. Quem são a igreja invisível? É exatamente esse povo de Deus que está nas falsas igrejas, que está em Babilônia, tá? Então, vai chegar um dia em que vai haver a união dessas duas igrejas, da igreja visível com a igreja invisível, tá? Quando é que isso vai acontecer? Quando se cumprir essa profecia aqui, que foi o próprio Senhor Jesus que falou. João 10, 14 a 16. Vamos ler aqui a pergunta. Jesus, sendo o bom pastor, que guia e cuida das suas ovelhas, seu povo, fará uma obra especial para alcançar os seus filhos sinceros, que estão nas falsas igrejas. Essa obra aqui que nós lemos aqui em Apocalipse 18, né? Que obra especial é essa? Aí nós vamos ler aqui esses versos na nova versão internacional, a NVI, tá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, meus amigos, Jesus, qual é a obra especial que Jesus vai fazer, onde ele vai unir a igreja visível com a igreja invisível? Jesus disse que ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas o conhecem. Mas ele diz aqui que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco.
Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: olha, eu tenho um povo que não faz parte da minha igreja, da igreja verdadeira. Eles não fazem parte deste aprisco, da minha igreja. É necessário que eu conduza essas ovelhas também, porque Jesus quer salvar todos. Elas ouvirão a minha voz, então as suas ovelhas que estão na Babilônia vão ouvir a sua voz quando se cumprir especialmente Apocalipse 18:4. Não que isso já não esteja acontecendo, porque já está, tá? Mas essa obra vai se concluir daqui num tempo futuro bem próximo, quando se cumprir Apocalipse 18:4, um pouco antes da volta de Jesus. Então, as ovelhas que estão nos outros apriscos ouvirão a voz de Jesus, o bom pastor, e então, olha só, haverá um só rebanho, ou seja, uma só igreja, um só povo, quando se unir a igreja visível com a invisível, e haverá um só pastor, que é o Senhor Jesus. Está bem claro aí, o texto é muito claro, né? Então, quando é que isso vai acontecer, meus amigos? Antes da porta da graça fechar. Porque quando Jesus voltar, ele vem para buscar esse único rebanho aqui, o seu povo. Agora sim, formado pela união das duas igrejas, da visível e da invisível. Ficou claro isso aqui, meus amigos? Alguém tem alguma pergunta? Não. A hora de perguntar é agora. Fernando disse que não. Janete, Cátia, Lorival, Mari, o Ricardo, Sueli, Vanderlei. Eu não tenho dúvida, não, que Deus vai alcançar essas pessoas, porque eu sou testemunha disso, né? Eu já passei por muito. É sobre a pergunta 9 bebê, que você está falando? É. Pois é, eu sou testemunha disso, né? Eu passei por várias denominações, antes da Igreja Adventista, eu passei muito tempo na Igreja da Graça, muito tempo mesmo. Tinha meu ministério lá, e Deus foi me buscar lá dentro. E Muita aproveitando, coisa que eu via. pois Ah, é, não, aproveitando o teu relato, né? É, por que que tu decidiu sair da igreja que já estava estabelecida ali? Qual o Levi, motivo? eu não fui promovida, mas eu fui separada, né? Eu era uma obreira na Igreja da Graça, eu atendia as pessoas junto com o meu pastor, e quando ele não atendia, eu ficava, né? Que eu botava uma mesinha antes do culto começar, as pessoas Uhum. vinham para conversar, então eu tinha o meu cantinho. Só que uma vez o pastor falou que ia me usar e eu ia trabalhar com ele por trás dos bastidores, né? Com o pastor líder na hora da gravação do programa, o almoço deles, essas coisas todas. Então, quando eu passei para trás das cortinas, eu vi coisas assim que me fazia arrepiar a espinha. Eu digo, Uhum. meu Deus, como é que pode? O que que é isso? Eu achava, às vezes eu achava até que, sei lá, era alguma coisa da minha cabeça, mas aí, conforme os dias foram se passando, eu digo, não, não é para mim, não é possível que esse aqui seja um lugar sério. E eu tive uma situação com a minha pastora lá, que o pai, eu estava divorciada do pai dos meus filhos, e ele adoeceu depois de 8 anos de separada. Ele adoeceu e não tinha quem cuidasse dele, né? E a família dele pediu que eu cuidasse, pediu que eu ajudasse. Eu tinha respeito por ele ainda, porque ele era o pai dos meus filhos, né? E eu disse, não, tudo bem. Se ele não tem ninguém nesse momento, eu me disponibilizo para cuidar dele. E eu fui Uhum. comunicar isso para minha pastora. Ela não gostou. Ela disse que eu era besta de estar me colocando à disposição para ajudar um homem que tinha me deixado, né? E que ele não era digno de misericórdia, que ele tinha mesmo era que morrer. Então, desde esse dia, Levi, eu fiquei muito assustada com o pensamento dela. E ela falou uma coisa mais triste ainda, que se eu resolvesse
cuidar dele, eu ia debaixo de maldição, não debaixo de bênção. E eu Uhum. falei para ela que eu pedi desculpa dela e falei, a senhora me perdoe, mas eu vou porque ele é um ser humano e está precisando de ajuda. Independente do que ele me fez, o que ele deixou de fazer, eu fui, cuidei dele, e quando eu voltei, quando terminou de cuidar dele, porque infelizmente ele veio a óbito, eu louvo a Deus porque no hospital ele aceitou Jesus, descansou no Senhor, graças a Deus. Então, eu creio Glória a que Deus. Deus tinha um propósito nesse meu Uhum. cuidado com ele, graças a Deus. Então, quando eu voltei para a igreja, depois do falecimento dele, não foi mais a mesma coisa, sabe, Levi? Eu Uhum. comecei a observar coisas, situações assim que eu via que não era de Deus. Não, Uhum. tinha alguma coisa errada ali. E foi no tempo que eu conheci, depois passou alguns anos, eu acho que passou um ano e meio, na verdade, eu conheci o meu esposo atual, e quando eu conheci ele, ele, depois de algumas conversas, ele me falou que ele era adventista. Eu fui à loucura, né? Porque para mim até então adventismo era seita, né? A igreja adventista era uma seita, mas Uhum. eu aceitei o desafio, fui visitar a igreja com ele e confesso para vocês, foi amor à primeira vista. Foi assim, a minha primeira visita foi no sábado e eu achei que eu não ia aguentar porque estava acostumado com uma igreja agitada, né? E de Uhum. repente tu vai para uma igreja que não bate palma, não tem movimento, aquelas coisas todas. Mas eu fui tão bem recebida que o Espírito Santo tá com aquela flechazinha de amor e até hoje. Graças a Deus eu estou 9 anos lá e tenho aprendido muito. O que eu aprendi, eu passei mais ou menos uns 19, 15 anos, não, 15 anos nas outras igrejas, eu não aprendi o que eu aprendi nessa igreja até hoje. Não, não, não tinha aprendido quase nada mesmo. Uhum. O que eu sei hoje eu posso dizer que eu sou convertida, porque até então, até eu conhecer o Adventismo, eu era convencida. Amém. Glória a Deus. É, Amém. por esse testemunho, né? E hoje tem quantos anos de Adventista, Janete? 9 anos. Então, o que tu aprendeu em 9 anos até hoje, né? Tu não aprendeu Sim. em 15 anos nas Não, em outras 15 igrejas anos não, que Levi. passou. Não. Era uma novidade em cima. Eu ficava assim com as coisas que eu aprendia a respeito do sábado. Meu Deus, eu achava um absurdo essa. Eu trabalhei com 3 adventistas antes de chegar no adventismo, e até hoje, quando eu vou para os congressos ou tem algum evento, eu cato essas 3 pessoas para me pedir perdão, porque eu era muito encrenqueira com elas, porque eu dizia para elas que elas eram adventistas preguiçosas, porque elas Uhum. eram adventistas só para não trabalhar no sábado. Uhum. E Eu pense no povo que trabalha no sábado, é adventista. Como você falou, não é fácil. É o dia que a gente mais trabalha, é o sábado. Mas o sábado, o nosso trabalho não é em prol nosso, é em prol da obra do Senhor. Isso. Exatamente. Eu sei como é isso. Eu passei por isso no trabalho também. Uhum. Muito bem, obrigado, Janete, pelo Nada. depoimento. Vamos concluir aqui, meus amigos, a hora já está avançada, principalmente para quem está no horário de Brasília, né? Pergunta 10 e aí a 11 a gente fecha aqui nosso estudo. Como podemos nos tornar filhos de Deus? Gálatas 3:26 diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nem todos são filhos de Deus, como eu falei anteriormente, né? Mas todos aqueles que têm fé em Jesus são filhos de Deus, ok? E lembra que Deus fez a aliança lá com Abraão e disse que essa aliança seria perpétua? Perpétua significa eterna. Mas hoje os judeus não são o povo de Deus. Como é que Deus mentiu, então? Como é isso, né? Na verdade, hoje, aliás, desde quando Israel foi rejeitado por Deus como o seu povo, né? Nós o povo de Deus deixou de ser a Israel literal para ser o Israel espiritual.
Como é isso? Lá, especialmente no livro de Gálatas, nós entendemos isso, porque ali afirma que todos os que têm fé em Jesus são filhos de Abraão. Então, se você tem fé em Jesus, e aí eu estou falando de uma fé verdadeira, uma fé viva em Jesus, né? Então você é filho de Abraão, você é descendente de Abraão. É dito ali também que quem é de Cristo é descendente de Abraão. Está lá em Gálatas 3:29. Aqui primeira afirmação está lá em Gálatas 3:6 a 9. Portanto, meus amigos, o povo de Deus hoje é o Israel espiritual, o Israel de Deus, como diz lá em Gálatas 6:16. Entendeu? Então foi assim que Deus cumpriu ali a sua promessa. É assim que a aliança permanece existindo, a aliança com Abraão. Hoje não mais os descendentes literais de Abraão, ou seja, os descendentes de judeus, né? Mas sim os descendentes de Abraão por meio da fé em Jesus. Todos aqueles que têm fé em Jesus e que são de Cristo são descendentes de Abraão, são judeus, mas judeus espirituais, são israelitas espirituais, podemos dizer assim. E como o Filho de Deus se une a Cristo e sua igreja? Gálatas 3:27, que é o verso seguinte, diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, os filhos de Deus, que são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, eles se unem a Cristo e à sua igreja mediante o batismo. E é por isso que o nosso último tema é o batismo. Nós vamos estudar a verdade sobre o batismo. Para que você entenda a importância desse passo, né, para a sua salvação, a importância do batismo, né, para a sua salvação. Como que isso faz parte da experiência cristã, né, do plano da salvação. Ok, meus amigos, então, se você entendeu essa lição, e você entendeu que você precisa fazer parte de uma igreja e que essa igreja não pode ser uma falsa igreja, mas sim a igreja verdadeira, você precisa orar a Deus pedindo que Deus mostre para você se você acha que não faz parte, né? Alguns aqui, como a irmã Janete, crê que faz parte da igreja verdadeira. Eu creio que eu faço parte da igreja verdadeira, mas não sou eu quem vou falar para vocês qual é essa igreja e que vocês têm que se unir a ela, né? Se é uma decisão de vocês fazer parte do povo de Deus, da igreja visível, por meio desse estudo, você pode identificar essa igreja. E você pode tomar a decisão de se unir a ela. E como é que você se une a ela? Mediante o batismo. É por isso que nós vamos estudar sobre o batismo no próximo estudo. Aqui, esse estudo bíblico, meus amigos, que eu apresentei para vocês, ele foi feito por mim alguns anos atrás, né? E a partir eu usava um estudo pronto, né? Mas eu tomei essa decisão de fazer esse estudo. Para isso eu me baseei nesses estudos prontos que já tinham. Eu baseei no meu próprio estudo, porque eu acrescentei bastante coisa nesse estudo, inclusive temas que não tinham nesses estudos prontos. Mas tudo que eu apresentei para vocês aqui são coisas que eu creio ser a verdade. E tanto que o nome do estudo bíblico é Estudo Bíblico à Verdade, né? Mas eu falei lá no início para vocês e repeti várias vezes que vocês não deveriam acreditar em mim, mas que vocês deveriam fazer como os bereanos e verificar por si mesmos se o que vocês estudaram aqui comigo, se é realmente a verdade. Se vocês chegassem ao entendimento que sim, deveria ser decisão de vocês colocar em prática, né? Como diz a palavra de Deus. Nós temos que, não adianta só conhecer a vontade de Deus e não fazer, nós temos que praticar. Então, se você entendeu que tudo que eu ensinei até hoje aqui para vocês está correto, está de acordo com a palavra de Deus e que é a verdade, como eu afirmei ser, então
Isso daqui já cumpre um requisito daqueles que nós vimos aqui, as características da igreja verdadeira, de que ela deve ser coluna e baluarte da verdade. Então, se você entendeu por meio desse estudo que tudo que foi ensinado aqui está correto, é a verdade, faz parte do evangelho verdadeiro, então isso daí já é um sinal de que a igreja que eu pertenço e que ensina todas essas coisas aqui que eu ensinei para vocês, ela tem grande chance, né, de ser a igreja verdadeira. Eu, É polêmico, né? Falar sobre igrejas, né? No sentido templo, né? Porque quando uma irmã aí era uma mera espectadora, vamos dizer assim, né? Tinha o ministério dela, mas ela nem sabia, era uma mera espectadora. E como muitos lugares, também nós somos. Então, quando a gente passa, a gente vê aí que tem diversos templos aí que tem diversas polêmicas, acontecendo diversas coisas. E, do meu ponto de vista, eu acredito que não tenha nenhuma que tenha acontecido algo dentro da igreja onde é encoberto. Quando você se aproxima mais, que você passa, como a irmã colocou aí, tá dentro dos bastidores, você vai ver coisa que, meu irmão, vou te contar. Então, eu acredito que a igreja verdadeira somos nós, somos a igreja, e nós temos que ser verdadeiro com o nosso compromisso com Jesus, né? Esse é o meu ponto de vista, né? uhum, ok. Bem, não foi o que eu apresentei aqui, né? O teu ponto de vista. E como eu falei, eu não vou debater aqui. Está bem claro aqui o que eu apresentei, que eu creio ser o correto. E aí cada um tem que verificar por si mesmo, né? Assim como os bereanos, se com oração, claro, né? Pedindo orientação de Deus, se é isso mesmo. É, bem, o que eu posso dizer é o seguinte. é, Jesus tem a sua igreja, está bem claro lá em Mateus 16:18, né? Edificarei a minha igreja. Essa igreja tem características, nós vimos na Bíblia. Então, dizer que a igreja são as pessoas, e que não tem um nome, é complicado entender dessa forma, porque quem é o corpo de Cristo, então? A quem eu devo me unir? Onde eu devo ser batizado? Quem vai me batizar? Eu vou ser batizado por um grupo de pessoas? Não, eu acredito que vou ser batizado dentro de uma igreja, né? Essa igreja tem um nome. E aí eu tenho que verificar se essa igreja tem todas as características da igreja verdadeira, se eu quiser me unir à igreja verdadeira, né? Você pode querer se unir a uma falsa igreja, aí vai de cada um. Mas é complicado pensar assim, Lorival, meu entendimento, né? É de que não existe um nome para essa igreja, porque senão ficaria bem difícil da gente saber para onde ir, né? Como que eu me uno ao corpo de Cristo? É por meio do batismo, como a gente viu aqui na última pergunta. Mas quem que vai me batizar? Eu vou procurar quem? Vou recorrer a quem? Eu entendo que você vai recorrer a uma igreja, que é a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, que tem as características que nós vimos aqui. Agora, uma coisa para a gente finalizar aqui, meus amigos, que eu falei, né? Fazer parte da igreja verdadeira é garantia de salvação? Não. Nem foi no Antigo Testamento e nem é nos dias de hoje, tá? Todos que estão na igreja verdadeira vão se salvar? Não, pelo contrário, a maioria vai se perder e vai sobrar só um restinho, um remanescente, que eu falei para vocês que eu quero pregar sobre isso, né? Esse remanescente vai se unir à igreja invisível quando se cumprir Apocalipse 18:4, né? Ali a pregação final de que as pessoas devem sair da Babilônia para não ser cúmplices dos seus pecados, tá?
É, outra coisa, É como eu falei, né? Meio polêmico, porque pode estar dentro da igreja verdadeira. Vamos colocar lá que é a igreja que você congrega lá, a igreja vai é aquele pecado de estimação, irmão. Aí que aí esse mesmo ser a igreja verdadeira, né? o Lorival tá bem ruim teu áudio, quase não tô entendendo. Eu vou ter que atender uma ligação e depois eu mando pra ti aí, tá bom? Ok. E aí, meus amigos, só para finalizar essa parte aqui, é, pegando aí o que o Lorival falou, a igreja verdadeira, ela é perfeita no sentido de não ter erros? Não, longe disso. E nem em nenhum momento a Bíblia fala isso. Você vê, por exemplo, a parábola do trigo e do joio, contada por Jesus, onde Jesus disse que no mundo haveria sempre essa mistura do trigo e do joio. Especialmente você vê isso dentro da igreja. Então a igreja não tem só trigo, ela tem trigo e joio. E na verdade o joio é maior do que o trigo. Mesmo na igreja verdadeira, tá? E também se aplicam às outras igrejas. E você vê isso também é, lá, me fugiu agora, em Apocalipse, é, Apocalipse na profecia das sete igrejas, onde a sétima e última igreja representa a igreja de Deus nos últimos dias, que é o tempo que nós estamos vivendo. Aí você vai ler lá a descrição, leiam lá no finalzinho de Apocalipse 3, a descrição da igreja dos nossos dias. Deus diz ali, o próprio Jesus, né, fala que essa igreja é uma igreja morna, não é quente nem fria, é uma igreja que se considera abastada, que acha que tem tudo, mas é miserável, pobre, cega e nua. Olha as características da igreja de Deus nos últimos dias. Essas são as características. Então, o próprio Jesus já sabia que a igreja nos nossos dias teria essa condição. Então, entendo que a igreja verdadeira ela não é perfeita no sentido de não ter erros, porque a igreja é formada por seres humanos imperfeitos. E muitos que estão na igreja nem convertidos são, tá? A igreja vai ser perfeita nas suas doutrinas, é bem diferente, tá? Então, nas suas doutrinas, naquilo que essa igreja ensina, esse ensinamento, o seu conjunto de doutrinas será perfeito. Perfeito por quê? Porque ele está baseado na verdade, tá? Então, foi bom o Lorival falar isso, porque senão eu acho que eu acabaria esquecendo de falar esse detalhe que é muito importante. Entendido isso, meus amigos, a minha decisão diz assim: entendi que Jesus tem sua igreja na terra e a Bíblia identifica essa igreja. Quero fazer parte da igreja de Cristo e do seu povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Espero que essa seja a sua decisão. E aqui tem mais alguns versos, alguns textos bíblicos Amém. falando sobre esse assunto. Nós vamos fazer a oração agora para a gente concluir e depois vai ficar aberto aí para alguém que queira fazer alguma pergunta, né? Vamos abrir primeiro para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida. É, e aí, se não tiver, a gente passa para alguém que queira comentar, queira contar algum depoimento, como a Janete fez. Tá bom? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais um estudo que fizemos aqui da tua palavra. Obrigado pelo entendimento que tivemos aqui a respeito da igreja verdadeira. Abençoe para que esse tema fique claro, todos que participaram dessa revisão, aqueles que vão assistir depois, ou que não assistiram, mas que fizeram alguma parte do estudo da lição 20. E, Senhor, que nós possamos entender a nossa necessidade de nos congregar, de fazer parte da tua igreja, se unir ao corpo de Cristo, e que a nossa decisão seja se unir ao teu povo, à tua igreja, a igreja verdadeira, que prega toda a verdade, que é coluna e baluarte da verdade, que guarda os teus mandamentos, que tem a fé em Jesus e a fé de Jesus, Pai. Abençoe cada um dos nossos amigos aqui, suas famílias, nos ajude a continuar crescendo no teu conhecimento e na tua graça.
Em nome de Jesus, amém. Bem, meus amigos. Então, Amém. alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto? Fique à vontade aí para perguntar. Ah, sim, vamos tirar o print aí, antes que alguém saia. Quem quiser aparecer aí, abre o vídeo aí. Antes do Vanderlei falar, tá, Vanderlei? Vamos logo tirar esse print, porque pode ser que alguém já precise sair. E aí eu preciso tirar essa foto aqui para registrar. Mais alguém vai aparecer? Não? Preparem aí, posição, 2, 3 já. Ok, meus amigos. Ok, pode falar, Vanderlei. Obrigado. Na verdade, o irmão Lorival falou aí, né, sobre essa situação do que realmente nós somos uma parte que ele falou é verdade, né? Que realmente a igreja verdadeira somos nós, mas nós somos a igreja verdadeira dentro da igreja verdadeira. Quem nós seremos dentro da igreja verdadeira? O joio ou o trigo? Então é isso que nós temos que diferenciar. Até porque há um processo. Há um processo. Nós temos que se batizar, nós temos que pregar o evangelho. A que grupo nós iremos fazer parte? Então, para que esse processo venha acontecer, a gente precisa estar dentro da igreja verdadeira. Agora, não é porque nós estamos dentro da igreja verdadeira que nós iremos ser salvos. Nós Hum, iremos ser salvos porque nós somos dentro da igreja verdadeira. É por isso que muitos que estão na igreja verdadeira, como você falou, não é como você falou, não, né? O que está escrito não serão salvos. É justamente por isso. Dentro de qualquer igreja, dentro de qualquer denominação, vai acontecer imprevisto, porque somos pecadores, infelizmente, somos seres humanos. Porém, quem somos nós dentro da igreja? A que grupo nós queremos realmente fazer parte dentro da igreja verdadeira? Eu acho que só faltou acho que essa comparação dele. Eu acho que na verdade ele quis falar isso, aí eu acho que ele falou de uma outra forma, né? Que não, pode não ter igreja verdadeira, algo do tipo, pelo menos foi o que eu entendi. Mas que a igreja verdadeira é existente, isso é fato, está escrito. E agora, quem somos nós dentro da igreja verdadeira, né? uhum, Até porque, como a nossa colega falou aí, que quando ela foi ver os bastidores, né? Ela conheceu realmente a igreja a qual ela fazia parte. Eu chamo esses pecados aí de pecados ocultos, né? É onde o olho humano não vê, porém Jesus Cristo tá vendo tudo. Todos os nossos atos, todas as nossas falhas, nossas transgressões. Então, que nós somos a igreja perfeita, isso é fato. Agora, será que nós estamos fazendo o certo para ser a igreja verdadeira, dentro da igreja verdadeira? É isso. uhum. É porque na igreja tem o trigo e o joio, né? E a gente precisa lutar para ser trigo, não joio, né? Com O, certeza, isso é fato. o Fernando disse aqui, acredito que a igreja é o conjunto de membros, ao menos dois, como disse Jesus. É isso mesmo, Fernando? O templo do Espírito Santo é uma coisa individual. Ser a igreja de Deus, nesse sentido, eu acho que seria um conjunto. Sim, na verdade, a Bíblia não usa nem templo, né? A palavra usada é santuário. A gente que costuma falar templo, mas se ler lá o texto é santuário. Não sei se tem alguma versão que traduza como templo, mas a maioria tá como santuário do Espírito Santo, né? Olha, Então, a, olha, ah, pode não, falar. pode falar. Desculpa, pode concluir. Não, então a gente são coisas diferentes, né? Alguns dizem, eu já ouvi pessoas dizendo que a igreja somos nós, porque somos templo do Espírito Santo. Mas são coisas distintas, né? Existe a igreja
E existe nosso corpo é santuário do Espírito Santo, onde o Espírito Santo deve habitar. Nós estudamos sobre isso aqui, né? Como igreja seríamos membros do corpo, exatamente. A igreja é o corpo de Cristo e todos que se unem à igreja se tornam membros desse corpo, né? Onde Jesus é a cabeça. É por isso que eu acredito que essa igreja ela precisa ter um nome para que você saiba identificar e se una a essa igreja que é identificável. É para que você identifique ela como sendo o verdadeiro corpo de Cristo. Então não, então eu não sou a igreja, apenas um pedaço dela, um membro. Isso. O conjunto, né, forma a igreja. Verdade. Pode falar, Vanessa. Foi o que aconteceu comigo, né? É assim, eu não gosto de falar muito das outras pessoas, eu gosto de falar do que acontece comigo, do que aconteceu em todo esse processo. Eu faço parte da igreja, do meu afastamento, da minha volta, os motivos. Então, eu sempre tento tirar isso como exemplo para que eu não venha mais praticar e nem cometer. E Uhum, uma das minhas falhas lá atrás de eu ter saído da igreja é que, não sei, eu não quero, vou falar aqui, a igreja que nós fazíamos parte, logo no início, você lembra? uhum, E as pessoas que ficavam no púlpito de paletó e gravata foram as pessoas que mais fizeram transgressões dentro da igreja. E isso me deixou triste porque eu pensava que eles eram perfeitos, entendeu? Porque o que me deixou mais triste também foi que eu me envergonhava, Levi, quando eu ia lá para a igreja. Eu me envergonhava da minha roupa, porque eu não tinha um sapato igual deles, porque eu não tinha um terno e uma gravata. Eu me envergonhava. E quando a verdade veio, a, na punição da igreja, as pessoas punidas foram justamente os de paletó e gravata. E eu, com meu tênis, mal vestido, era uma das pessoas que não cometeu nenhum ato de maldade. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, eu saí da igreja por causa dessas pessoas, quer dizer que eles se perderam e eu também vou junto? Você entende? É complicado. Então você não uhum, pode se basear. Você tem que, assim como você fala, você pregou para a gente, você falou, você explicou, nós entendemos todos juntos, porém nós temos que verificar na Bíblia. uhum, Essa é a verdadeira coisa que nós devemos fazer. Nunca devemos se comparar, vamos comparar com o Levi, porque o Levi, ele fala bem, ele fala legal, ele usa paletó e gravata, mas será que realmente o Levi é isso que ele faz? Então, é só um exemplo, tá, Levi? uhum, É só um exemplo. Então, a gente nunca deve se comparar, nós temos que ser ali, ó, verificar a Bíblia, é isso que eu entendo, e a gente vem aqui, debate junto, e qual é o entendimento? Será que é isso mesmo? Será que não é? Então, assim, falando de mim, né? Eu me afastei da igreja por causa disso. Aí depois eu fiquei pensando, que eu comecei a voltar a estudar a Bíblia, eu falei, poxa, quer dizer que eles não vão também, eu vou junto? Tá errado. Eu não uhum. posso ter esse pensamento, Isso entendeu? mesmo. Eu já falei aqui em outro estudo, né, que o nosso parâmetro nunca pode ser pessoas, né? Porque pessoas decepcionam, né? Pessoas são falíveis, né? Elas erram. Então, o nosso parâmetro tem que ser Jesus, né? Porque quando a gente se baseia por pessoas, vão ter pessoas que podem estar melhores do que nós, espiritualmente falando, mas sempre vai ter os piores, alguém pior, né? E aí, às vezes, a gente acha que está bem por alguém, a gente acha que está bem porque, o fulano
é pior que eu, que ele faz isso e isso. Não, mas tu não tem que se comparar com o pior, meu amigo. Tem que se comparar com Jesus. Aí quando você vai se comparar com Jesus, você vê o quão longe você está do ideal, né? Então, não tenhamos como parâmetro pessoas, né? Aí, olha a minha posição. A minha posição foi de julgar. A minha posição foi de julgar, ao invés de orar para que aquelas pessoas mudassem. Não. Eu tá vendo, ó, o cara que usa paletó e gravata. Aí eu usei aquilo como argumento para mim me afastar da igreja. Fiz tudo ao contrário. Eu Não, podendo ser aquela pessoa que, para orar por eles, não. aham. Eu fui para o papel de julgar. Nem está longe de Tá muito longe de mim esse papel. E Vanderlei, mas muitas pessoas saem por esse motivo. Muitas pessoas saem por, por verem erros dentro da igreja, né? Assim, a não ser que você veja erros e identifique que a igreja que você está é uma falsa igreja, aí sim você tem motivos para sair dela. Mas se você sabe que faz parte da igreja verdadeira e vê erros nessa igreja que vai ter, como eu falei, né, que isso daí não é nenhuma novidade, mas isso não dá motivo para a gente sair dela, né? Quem vai sair vai ser o joio e não o trigo. O trigo fica dentro da peneira. Quem vai ser levado por vento de doutrinas, né, por vários motivos, vai ser o joio que sai. O trigo permanece na peneira, né? Então, quem tem que sair é o joio, não o trigo, certo? Essa cabecinha aqui é bebê. Sai que ela já estava dormindo. Tudo bem, meus amigos. Mais alguém? Alguém gostaria de falar? Fernando, Janete, Sueli, Vanderlei? Não, Eu acho que não. maravilhoso estudo. Não? Ok, então vamos encerrar por aqui. Agradeço a companhia de vocês. Aí, Amém. semana que vem, né, na próxima sexta, a gente vai fazer a última revisão e o encerramento da classe bíblica. Se vocês puderem participar, gostaria de contar com a presença de vocês aqui, tá bom? Amém. Amanhã eu envio a lição Tá bom. 21, verdade sobre o batismo, para que vocês possam estudar aí durante a semana. Tá bom, meus amigos? Então, uma boa Ok, noite. Fiquem com Deus. boa Deus noite. abençoe a todos. Feliz Tudo Boa bem. sábado. noite. Feliz sábado a todos. Salve. Feliz sábado. Obrigado. Feliz sábado.